Muito estimado Padre Diomar, nosso pároco desta querida paróquia Santa Rosa de Lima, de Cabeceira, Goiás, queridos catequistas que prepararam essa turma para a Crisma, povo de Deus aqui presente e aqueles que nos seguem. Peço desculpa, mas em razão de saúde, não estou podendo ficar em pé por muito tempo, em razão das vertigens. Então farei a nossa meditação aqui sentado e depois também a Crisma. Nesta noite abençoada, em que nossa comunidade se reúne em torno da palavra e da Eucaristia, o Senhor nos fala de algo essencial para a nossa vida católica: a luz. Luz não é apenas uma ideia bonita, mas uma realidade concreta que deve aparecer na nossa vida, nas nossas escolhas e nas nossas atitudes, porque o batismo que nós recebemos, que nos introduziu no mistério de Deus, nos deu a luz. Hoje essa palavra ganha um peso ainda maior, porque celebramos na paróquia o sacramento da Crisma, o sacramento da maturidade cristã, o sacramento da vida no Espírito Santo. O profeta Isaías nos ajuda a entender que a fé verdadeira não se vive apenas dentro da igreja. Ele diz claramente: reparte o pão com o faminto, acolhe o pobre, cobre o nu, não oprimas, não uses linguagem maldosa. E só depois disso o Senhor promete: então a tua luz brilhará como a aurora. Ou seja, a luz nasce quando a fé se transforma em vida, quando o amor se transforma em concretude, quando a religião sai do discurso e entra no coração e nas mãos. O profeta Isaías deixa claro que não adianta acender velas se o coração continua fechado. Não adianta rezar muito se a vida não muda. Deus não quer apenas ritos externos. Ele quer um coração convertido. E nós viemos esta noite na igreja para escutar isso. O chamado que Deus faz a que nós sejamos um povo convertido. É uma vergonha o tanto de católicos que não são convertidos, que não deram ainda o coração a Deus. Porque quando a pessoa abandona a opressão, o egoísmo e a injustiça e escolhe o bem, a luz de Deus começa a brilhar, mesmo em meio às trevas. E aqui vale lembrar o que eu tenho falado nos últimos tempos: não é fácil ser católico. Muito difícil. Que a partir do momento que você quer ser um católico de verdade, você tem que obedecer a Deus, obedecer os ensinamentos da igreja. E aí muita gente prefere obedecer à carne, obedecer ao pecado, não obedecer a Deus. E quando nós não obedecemos a Deus, já é um sintoma de que a fé não está bem. Porque a fé, meus irmãos, não somos nós que vamos definir e dizer o que nós devemos fazer em decorrência da fé. É a igreja, é a Sagrada Escritura. Muitas vezes as pessoas vêm brigar com a gente. Porque o bispo é contra a maçonaria. Não, não é que eu sou contra a maçonaria, a igreja é contra.
Então é muito fácil, ou você seja católico ou seja maçom. A igreja não obriga ninguém a ser católico. Agora não dá para ser as duas coisas. Porque as pessoas que se inscrevem na maçonaria, isso é norma da igreja, não é norma minha, é norma da igreja. E o bispo tem a obrigação de falar para o seu povo as verdades da fé. Porque se eu negligenciar a fé, eu vou responder diante do julgamento de Deus na hora da minha morte. Quem se filia à maçonaria não pode receber a Santa Comunhão. Documento da igreja de 1983. Então é muito fácil. Eu acho bonito, tudo bem, mas a igreja não concorda. Mas a igreja não sabe de nada? Sabe. A nossa igreja tem 2000 anos. Não é um de nós qualquer que nasceu há pouco tempo que vai dizer que sabe mais do que a igreja, gente. Se eu quero a minha salvação na igreja católica, eu preciso obedecer à igreja católica. Mas é muito fácil você deixar de ser católico, seguir uma seita. Você fez um monte de atrocidade, roubou, corrompeu, desviou dinheiro dos pobres, roubou do INSS dos idosos, fez corrupção de banco, etc. Não dá para ser católico, porque se você for confessar, o padre Diomar vai dizer, você tem que devolver tudo que você roubou. Aí não vai querer devolver, então acha melhor entregar Jesus numa seita e dizer, já estou salvo. Isso é muito fácil. A igreja católica, gente, ela é maior do que nós. Muito maior do que nós. E ser católico não é coisa alguma, é um privilégio da graça de Deus. E eu agradeço todo dia por ser católico, mas eu sei quanto que é difícil ser católico. Só para vocês terem uma ideia, um jovem que fez aborto não pode ser padre. Um homem que matou alguém não pode ser padre. Porque a igreja tem a sua seriedade. E nós, às vezes, descemos o pau na igreja, falamos mal do papa, do bispo, do padre, porque a gente não conhece a igreja. E por não conhecer a igreja, a gente não ama a igreja. Então você prefere ficar com dois pés, um nas trevas, outro na luz, servindo a Deus, servindo ao mal. Essas coisas, gente, vocês talvez não entendam aqui que eu estou falando. Você vai entender quando? Na hora da sua morte. Na hora que a sua alma estiver saindo do corpo, em que você vai deixar a transitoriedade, o tempo, a história, o espaço, para entrar na eternidade que não tem tempo e nem espaço, nem princípio nem fim, aí a gente vai entender. Aí já não há mais tempo para chorar, né, gente? Ou a gente faz as pazes com Deus enquanto estamos a caminho, ou então prepare a vida para o julgamento final. Essa gente aí corrupta, que rouba dos pobres, corrupção até a alma, uma república podre igual está a nossa, essa gente, eu me preocupo com a alma dessa gente que oprime, dessa gente que só pensa em dinheiro, só pensa em resort, só pensa em avião caro, só pensa em vinhos caros. Esse povo foi batizado. E essa gente está perdendo a alma no inferno. Porque ao invés de optar por Deus, optou pela carne, optou pelo mal. E nós precisamos rezar, Padre Diomar, pelos pecadores, pela conversão dos pecadores. E pedir a Deus que toque o coração dos pecadores desta terra, do pessoal da justiça, da política, do executivo, que estão mergulhados até a alma na fossa do pecado, para que se converta. Veja o que diz o Salmo na missa de hoje. Uma luz brilha nas trevas para o justo. Para o justo brilha a luz. Para os injustos, para os corruptos, não é a luz, mas é a treva. O justo não é aquele que nunca erra, mas aquele que confia em Deus, que se levanta, que não desiste, que caminha com retidão. Nós devemos ser homens e mulheres da verdade. Cristo nos quer na sua verdade. Esse mundo nosso aqui passa, gente.
E passa rápido. Ontem eu estava lembrando, olhando algumas fotos de família, dos meus irmãos meninos, a gente pequenos. Parece que foi ontem, mas já se passaram mais de 50 anos. Omnia transeunte, tudo passa, tudo é muito rápido. E às vezes, gente, faz bem a nossa alma a gente dar uma idinha no cemitério na segunda-feira. Andar entre os túmulos silenciosos, os mortos, eles falam pelo silêncio, e a gente rezar e pedir: Senhor, me dê a humildade. É melhor morrer passando fome do que roubar. É melhor morrer no sofrimento, nas dificuldades, do que na vaidade. Quem recebe a crisma é para viver isso. Vocês vieram hoje receber a crisma? Não é por vaidade. A crisma é unção, para a gente ser santo. O justo tem o coração em Deus, confia em Deus, não vive dominado pelo medo, porque sabe em quem colocou a sua esperança. Gente, em quem nós devemos colocar a nossa esperança? Em Cristo, em Jesus. Não é no dinheiro, não é no poder, não é no prazer. Vocês jovens que vivem aí se lambuzando no prazer, no pecado, na miséria, cuidado, esse corpo de vocês vai passar. Esse corpo aí bonito, cheio de vigor, isso passa. Basta olhar para os seus avós. Olha para eles, para os seus bisavós, e vê você neles. Cristão católico é chamado a viver a humildade. É viver olhando para a cruz. A gente tem que carregar a cruz no peito. Aí fica esse povo tudo desenfreado na cachaçada, na imundície, no pecado, som automotivo. Carnaval, está vindo aí o carnaval, uma verdadeira miséria, uma lambança de Satanás nesse mundo. Que vergonha, né? Eu nem sei o nome dessas escolas de samba, graças a Deus não vejo nada disso, porque não vale a pena. Na segunda leitura de hoje, São Paulo nos leva ainda mais a algo profundo. Ele diz que não anunciou o evangelho apoiado na própria inteligência ou nos discursos bonitos, mas no poder do Espírito Santo. Católico não vive sob o poder da carne, sob o poder do pecado, sob a égide da mentira. Católico vive sob o poder do Espírito Santo. E aqui, meus jovens, eu agradeço muito a Deus por ver que hoje nós temos jovens que estão vivendo a santidade muito mais do que seus avós. Porque a avó ficou feminista, a avó comunista, aquele povo tudo de qualquer jeito. E hoje nós estamos tendo jovens que estão querendo Deus, estão confessando. Aqui em Cabeceiras tem isso. Jovens que vêm adorar o Santíssimo. Jovens que vêm para a missa com a roupa decente, com a modéstia, porque tem o respeito e o temor a Deus. Outro dia uma mãe criticava a filha dela na minha frente, porque a filha já tem 5 filhos. E ela achou absurdo, porque ela só teve um casal de filhos. Feminista. Tem nada de cristianismo no coração. E a filha rindo na cara dela. Ei, mãe, você não conhece as coisas de Deus. Uma mãe que só ensinou besteira para a filha. E a filha abriu seu Espírito Santo na igreja com as pessoas, já uma mulher santa com 5 filhos, preparando para o 6º filho. Marido abençoado, aquela família bonita na igreja, preparando esses meninos para ser homens e mulheres santos dentro da nossa sociedade. A fé cristã, meus irmãos, não se sustenta com essas modas caras que vocês usam, comprando roupa cara. Meu avô Geracino lembrava: meu filho, para manter o luxo padece o bucho. Deixa de comer para manter a moda, né? Quando vem a festa de peão, festa de pecuária, é o povo fazendo conta, dívidas, comprando bota, comprando cinto, comprando essas roupas para ir para a pecuária.
não devolve o dízimo, não oferta nada na igreja, é escravo do dinheiro e não sabe guardar o dinheiro. É pecado gastar o dinheiro à toa, gente. É bom vocês saibam disso. É pecado gastar o fruto do seu trabalho à toa. Tem gente agora fazendo negaça aí na internet, abusando. Estou aqui tomando minha pinga com o Bolsa Família. Estou aqui usando isso com o dinheiro do Bolsa Família. Cuidado, porque um dia a água chega lá em cima. Um dia chega a água, aonde não deve. Então nós não somos sustentados pelas vaidades desse mundo. Eu não sei se vocês já observaram. Os padres, quando não está de batina preta, está de clésima. É bonito? Não. Andar de batina não é bonito. É quente. Mas é pobreza. O senhor andar com esse clésima preto sempre aí, mesma coisa. Você levanta, a camisa é a mesma. Você não tem que escolher moda. Muitas de vocês, para vir para a missa hoje, passa uma roupa, passa outra, eu vou nessa, eu vou essa. É essa que eu... Porque é a vaidade, tem que escolher, né? Meu sapato eu vou com esse, que combina com a saia, que combina com isso. Gente, isso é bobagem, essas coisas passam. Não adianta. Qual que deveria ser a roupa nossa para ser enterrado no dia da morte? A veste do batismo. Qualquer um pode fazer uma veste bonita, branca, e trazer na igreja na vigília de Páscoa, e na hora da renovação das promessas, vestir a mortalha. É mortalha, Padre Diomar, aquela roupa branca, alguns usam até o cordão de São Francisco, de que morre enterrado com essa roupa. É a pobreza do cristão, a simplicidade do cristão. Aí uma senhora rica me dizia, eu estou deixando tanto para comprar o caixão, para comprar as roupas, porque eu quero esse modelo. Falei, coitada, vaidosa até na hora da morte. Aí depois vai fazer aquela cripta bonita no cemitério, né? Chique, com a foto, tudo de mármore, aquela coisa bonita. Todo mundo passa, acha bonito, mas lá dentro está a carniça. Aí daqui 30 anos aquilo começa a cair. Puf, cai um pedaço, porque não tem ninguém mais para cuidar daquilo. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o Eclesiástico. Há uns 15 anos atrás eu fui a Amparo, São Paulo, e lá está sepultada a minha promotora vocacional, a irmã Maria das Dores. Ela, irmã dominicana. Eu fui lá como bispo, há uns 15 anos atrás, pregar o retiro para as irmãs. Eu quero ir no cemitério visitar o túmulo da irmã. Pensa num cemitério grande e chique, Amparo, São Paulo. Lá tudo é chique. A catedral é chique, tudo é chique. Aí a irmãzinha que foi me levar, falou, irmã, nós vamos olhar os túmulos. A senhora vai descobrir uma coisa que eu vou falar para a senhora. Os túmulos chiques que estão vigorosos e os túmulos chiques que estão acabando. De fato, aqueles túmulos de 200 anos, 100 anos, tudo acabando, nascendo capim em cima. Tudo foi chique. Hoje não tem nenhum parente, ninguém nem sabe quem está sepultado ali. Omnia transeunte, tudo passa. Ao invés de fazer um túmulo tão caro, por que não faz uma casa para um pobre? Por que não ajuda um pobrezinho a arrumar seu rancho? Aí fica gastando com essas coisas. Que bobagem. O meu túmulo já está pronto lá. Eu já falei que não precisa botar enfeite nele não. É só colocar lá no buraco, lá junto com o Dom Vitor e está tudo bem. A gente precisa ter humildade, gente. Católico precisa tomar jeito. Nós precisamos ser um povo mais simples. Parar de ficar gastando dinheiro à toa. Em vez de gastar dinheiro à toa, ajuda os pobres. Ajuda o abrigo dos idosos lá em Formosa. Ajuda o convento das irmãs, o mosteiro, as irmãs que vivem lá na pobreza. Ajude uma pessoa que está passando necessidade. Ajude uma criança a comprar o uniforme para a escola. Todos nós vamos morrer. Esta é uma notícia que eu dou para vocês com toda a certeza do meu coração. Todos nós vamos morrer. E importa como vamos morrer. Morrer sem vaidade, morrer na comunhão com Deus, ungido no Espírito Santo. E vocês, jovens, 17, 18, 20, 25 anos, vocês acham que nunca vão morrer? Eu também pensava assim. Depois a gente fica velho e descobre que morre mesmo, não tem jeito. E começa a morrer das pernas para cima. Hoje minhas pernas estão tão ruins que eu nem vou arriscar ficar em pé para pregar.
Não, depois eu vou cair aqui, o Padre Jomar vai assustar, né? Então nós vamos morrendo. Mas a vida é bonita por isso. A Igreja Católica entende essas coisas porque nós temos a cruz. Nós temos o Cristo. Jesus que dá sentido à nossa vida. Coitado desses homens aí enrolados com milhões. Banco Master. Outro dia, Padre Omar, eu estava lembrando que aqui no Goiás teve o Avestruz Master. Você lembra? Eu tive uns parentes que perdeu tudo no Avestruz Master. Eu fui falar com eles, quase me bateram. E aí subiram de mim até hoje, nunca me quiseram me ver mais, de vergonha. Achando que dinheiro cai do céu. Não cai do céu. Dinheiro não vem fácil. Dinheiro fácil, cuidado, porque atrás tem uma coisa perigosa, que é a corrupção. O coração, meus irmãos, que confia no Senhor, não vive dominado pelo medo. Porque sabe que a nossa esperança está nele. São Paulo afirma outra coisa. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era antigo passou. Tudo se fez novo. A vida cristã não é maquiagem espiritual, nem disfarce do pecado, mas um verdadeiro renascimento, uma mudança profunda da mentalidade do coração. Vocês aqui quase todos já usaram maquiagem. Eu me lembro uma vez, estudando no Rio de Janeiro, seminarista, tinha que chegar no Rio de Janeiro no dia do Carnaval, dia 13. Cheguei lá cedinho. Desci na rodoviária, peguei o coletivo para ir para o seminário, passava junto da escola da Marquesa Sapucaí, onde aquele povo faz aquela coisa, né? Tinha terminado, gente, as escolas e estava chovendo. E aquele povo com aquelas roupas e os rujos derretendo. Se olhar, parecia aquelas cavernosas que saiu do inferno, né? Aquele trem esquisito. Foi, mas meu Deus do céu, aquilo que o capeta faz não tem conserto. Porque as coisas do diabo é feia, a feiura aumenta. A feiura aumenta, ela não diminui, né? E a beleza da alma aumenta. Aí quando eu cheguei no seminário, passando na frente da igreja de São Pedro, o povo saindo da missa. Aquele povo bonito vindo da missa. A gente quando sai na porta da igreja, vendo o povo vindo embora depois da missa, é um povo bonito. O povo sai com o rosto resplandecente de luz. Luz de Cristo. Que coisa maravilhosa. Gente, é uma alegria tão grande celebrar a missa aqui com vocês, olhando o rosto de vocês. Dom Henrique uma vez me disse, daí o Espírito Santo não tem imagem. Lembra do Dom Henrique? Eu lembro, pregou, o dia que ele foi para nós. O Espírito Santo não tem imagem, meu filho, não tem. Mas como que é que a gente acha a imagem? A imagem do Pai, o pessoal faz a imagem de Deus Pai, de Jesus, a gente tem a imagem. Mas do Espírito Santo, é a pomba? Não, não é a pomba. Aí Dom Henrique, e eu descobri rezando, meu irmão, a imagem do Espírito Santo. Falei, aonde está? Quando você olhar para o povo na igreja, é o rosto do povo que é a imagem do Espírito Santo. O rosto do povo na igreja é a imagem do Espírito Santo. Por quê? Porque São Paulo fala, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Então esses rostinhos tão bonitos, de crianças, de jovens, de idosos, de homens e mulheres, que olham aqui para a minha feiura, reflete esta imagem do Espírito Santo que o crismando leva no coração. O Espírito de Deus, a nossa maior riqueza. Eu vou passar para o senhor um vídeo, padre, da Duda, uma menina que morreu agora de câncer lá em Juiz de Fora. O Dom Antônio Gil, meu amigo, arcebispo, que já vai ficar emérito, ele disse, essa menina é a versão feminina do São Carlos Acutis. Vou mandar para você passar para os crismandos. Eles assistir. Como que uma jovem morre santa aos 15, 16 anos, deixando uma mensagem comovente para a comunidade. E na hora de levar o caixão para o cemitério,
aquele mundo de carro atrás, e o povo batendo palma, cantando, porque é uma menina de Deus que morreu santa e puramente. Gente que tem o Espírito Santo é assim. Você não faz sucesso nesse mundo. O sucesso é para Deus. Na carta aos Romanos, São Paulo ensina: fomos sepultados com Cristo pelo batismo, para que, assim como Ele ressuscitou, também nós vivamos uma vida nova. Vamos repetir isso? Fomos sepultados com Cristo pelo batismo, para que, assim como Ele ressuscitou, também nós vivamos uma vida nova. O cristão nunca envelhece. Cada vez mais novo no espírito, cada vez mais virtuoso, mais cheio de alegria, de confiança, de fé e de amor. E no Evangelho, olha a beleza da palavra de hoje, que o Padre Diomar proclamou para nós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vamos repetir? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus não diz que isso é uma possibilidade, mas uma identidade. Faz parte da vida católica ser luz e ser sal. A Crisma, meus filhos, vem confirmar e fortalecer essa vida nova, tornando o cristão consciente da sua fé e responsável pela sua missão. A pergunta que eu te faço: você está sendo um bom católico? Você está carregando a verdade no coração? Você está amando a sua família? Vocês jovens estão respeitando seus pais? Mesmo que seu pai seja um homem dado aos vícios, é seu pai, você respeita teu pai. Não importa. Vocês católicos, quando vocês estão devolvendo seu dízimo, hoje é dia de devolver o dízimo na nossa diocese. O amor ao dízimo. Meu pai era um homem difícil. Minha mãe, antes de morrer, eu tinha 11 anos, falou: meu filho, reza para que ele se converta. Porque ele só confessou no dia do nosso casamento, na marra, porque a sua avó fez ele confessar. Ele foi confessar 26 anos depois da última confissão, comigo. E meu pai tinha muitas dificuldades, e meu irmão mais velho um dia disse para ele: pai, o senhor tem que devolver o dízimo. Arrumou a vida dele, tinha quebrado, o banco tinha quebrado, acabado com ele, arrumou a vida dele, meu irmão. O senhor vai devolver o dízimo. Faz a experiência. E vocês acreditam que o dízimo converteu meu pai? Meu pai se tornou um homem manso. Todo ano me ligava: meu filho, vem aqui porque o velho precisa confessar. Eu ia, ele chamava os amigos dele ali, os idosos, a gente confessava, rezava a missa. E meu pai morreu santamente. Era tão difícil, deu tanto trabalho. O dízimo. O dia que ele passou a devolver o dízimo, também nunca quis participar de encontros de casais, de carismático, de terço, só a missa, e rezava o terço em casa, visitava os doentes para fazer caridade. Só isso. E tá bom demais. Depois o Dom Henrique falou: meu pai também foi a mesma coisa. Mas meu pai mudou por causa do dízimo. Então você que tem o coração rumbudo, ignorante, que dá R$1 no dízimo, R$5 no dízimo, Deus não precisa de esmola nossa. O senhor está devolvendo o dízimo também? O padre tem que ser dizimista. 20 anos que o padre é dizimista. Devolve o dízimo, e no dízimo, quando vocês iam entregar o dízimo, vocês entregam a vida. O agora e o depois. Entrega. Porque isso é ser sal e luz. É ser fermento ainda, que Jesus disse. Então a Crisma, ela vem trazer para o coraçãozinho de vocês, jovens e adultos, o fogo do Espírito Santo, o fogo do céu. E Jesus adverte que se o sal perder o sabor, não serve para nada. Para nada. Um cristão que não vive o Evangelho, ele perde o sentido da fé. Cristão preguiçoso, não vai à missa aos domingos, vem uma vez na vida, outra na morte, troca a missa por jogo, por churrasco, não devolve o dízimo. Eu já ajudo os pobres. Não, você ajuda os pobres, mas devolve o seu dízimo. O dízimo é de Deus. O dízimo é de Deus.
Tem um amigo meu que fazia isso. Ele, eu não devolvo, diz não, que eu não confio no padre, não confio no bispo, aquela coisa toda. Eu faço caridade com o dinheiro do bispo. Aí pegou uma doença dura lá, caiu lá, quase morreu. Eu disse para ele, é bom você mudar a sua vida, passou a devolver o dízimo, foi curado. Aí hoje é um dizimista ferrenho e faz parte da pastoral do dízimo, está lá no balcão do dízimo. Porque aprendeu que o dízimo é esse dom de santidade. A fé, meus irmãos, não transforma a vida. A fé, ou melhor, a fé que não transforma a vida, não transforma o mundo. Você é católico em todo lugar que você for. Na escola, na igreja, nos negócios. Onde você for, você é católico. Você é uma pessoa de Deus. Aqui aparece o sentido profundo da crisma. Crismar-se não é terminar a catequese e se desligar da igreja. Terminei a catequese, agora pronto. Não. Missa no domingo, participar das coisas da igreja, ir para o grupo de oração, grupo de jovens, ajudar na catequese, perguntar ao padre Diomar, padre Diomar, o senhor está precisando de mim? Tô, meu filho, vem ajudar na liturgia, vem ajudar aqui na catequese, vem ajudar nisso. A nossa igreja é uma família, meus irmãos, é uma família alegre. E ser católico é maravilhoso. Vamos repetir? Ser católico é maravilhoso. Então você não tem nada de botar na sua cabeça. Eu agora vou passar para Umbanda. Eu vou passar não sei para quê, eu vou passar para crente, eu vou ser maçom. Não, espírita. Não, gente, é católico, a gente respeita todo mundo. A gente respeita todo mundo. Mas ser católico é bom demais. E vocês vão entender isso quando? No dia da morte. No dia que vocês morrerem, vocês vão entender, realmente o bispo tinha razão. Ser católico é bom demais. E sobretudo quando o padre chega lá e unge você antes da morte, confessa a sua alma. Você nem vai passar no purgatório. E o padre, às vezes, o doente já está morrendo, dá aquela indulgência do Papa, perdoando todas as culpas. Gente, é só a Igreja Católica que tem isso? Ser católico é bom demais e morrer católico melhor ainda. É lindo morrer católico. Eu me lembro de uma mãe de um padre, o padre encomendou, falou, meu irmão, eu moro longe, minha mãe vai morrer, está doente, está com câncer, cuida dela para mim. 4 horas da manhã, ela mandou me ligar, cheguei lá, ela estava terminando, nós cantamos o ofício Nossa Senhora, e ela terminou agarrado na minha mão. E eu pondo a vela na outra mão dela e nós cantando o ofício. Parece que veio um perfume do céu assim, que todo mundo começou a chorar de alegria, porque ali morria uma santa. Ser católico é bom demais, mas morrer católico é melhor ainda. Maravilhoso. Os dons do Espírito Santo não são símbolos bonitos, mas forças concretas para a nossa vida cristã. A sabedoria, o primeiro dom, nos faz ver tudo com os olhos de Deus. O entendimento aprofunda a fé. O conselho orienta as escolhas nossas para não escolher coisas segundo a carne. A fortaleza dá coragem para lutar contra o pecado. A ciência ajuda a reconhecer Deus em todas as coisas. A piedade fortalece a nossa intimidade com Deus. A nossa fidelidade a Ele. E o temor de Deus guarda o coração no amor e no respeito a Deus. E São Paulo resume tudo isso numa frase. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Vamos repetir? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Gente, isso não é bonito demais? Isso não é maravilhoso demais? O Padre Diomar está aqui alegre, aqui do meu lado. O senhor está se sentindo bem com essa palavra, né? Muito bem. É um carismático, está sendo ungido, tocado pelo Espírito Santo aqui do meu lado. O Espírito Santo. Eis, meus irmãos, o centro da nossa vida no Espírito. Cristo está vivo em nós. Onde Cristo vive, o pecado perde força. Onde Cristo vive, nasce a caridade. Onde Cristo vive, a luz aparece. Semana passada, um amigo meu me ligou, porque o prefeito da cidade dele convidou ele para ser o secretário lá, não sei, das compras, esse troço de comprar. No terceiro dia,
Ele não aguentou. Quando ele recebeu a 7ª proposta de corrupção, ele foi lá e largou o serviço. Não quero, isso não me serve, pelo amor de Deus. Porque é católico, gente. O católico não suja a alma com pecado. Largou, você fez bem. Um dos grandes padres da igreja, Santo Agostinho, dizia: recebeste o Espírito? Então, sê aquilo que recebeste. Se você recebeu o Espírito é paz, é amor, é alegria, é fé. Então fica com isso no coração. Quem recebe o Espírito Santo deve viver como alguém transformado, convertido e renovado, deixando para trás toda a vida velha de pecado, de miséria, de injustiça, de falta de amor aos pobres, e por aí vai. O outro grande mestre da igreja, São Cirilo de Jerusalém, século III, ensinava que a unção do crisma torna o cristão forte para o combate espiritual, capacitado a resistir ao mal e a testemunhar Cristo com coragem no mundo. O jovem que tem o Espírito Santo fala: eu não vou pecar, eu não vou dar meu corpo em pecado, na prostituição, no sexo, porque tem Cristo. Meus queridos filhos e filhas que recebem a crisma agora, o Espírito Santo hoje é derramado sobre vocês para que vocês sejam luz do mundo. Aonde? Na família de vocês, no trabalho, na escola, na sociedade, na igreja, onde vocês for. O mundo não precisa de cristãos perfeitos, mas de cristãos coerentes, que escolhe o bem, que vive na verdade e não tenham vergonha de ter fé. Ser luz no mundo não é aparecer mais do que os outros. Essas bobagens de vaidade. Ah, eu sou um Narciso. Vocês lembram do Narciso? Narciso é o símbolo da vaidade, da mitologia grega. Ele chega diante do espelho e diz: espelho meu, diga se existe alguém mais bonito do que eu. Esse é um Narciso, né? Que acha que é melhor do que os... Que bobagem, narcisista. Tem gente que é assim, que acha que é melhor do que todo mundo. Ah, eu não deixo esse cargo na igreja porque ninguém dá conta de fazer. Tem isso. Teve um bispo velho aqui no Brasil, não vou dizer quanto, já tem uns 200 e tantos anos que aconteceu isso. Ele não queria deixar a diocese, porque ele achava que ninguém podia ser bispo melhor do que ele. Mas que bobagem, o outro que chegou foi muito melhor do que ele. Muito melhor. Ninguém é insubstituível. Eu aprendi isso com minha mãe, quando ela teve câncer, que morreu, eu tinha 11 anos, ela morreu com 34 anos, e ela dizia: meu filho, nenhuma criança morre por ficar sem mãe. Vocês vão sofrer, mas vocês vão viver. Seja honesto, reza, não esqueça Jesus. Isso que ela falou. Então o mundo precisa de nós com fé. Ser luz no mundo não é querer ser melhor do que os outros. Que sejam as vossas boas obras boas e glorifique o Pai que está nos céus. A luz não aponta para nós, mas aponta para Deus. Não sou eu o importante, é Deus que é importante. Nesta paróquia, confiada à intercessão de Santa Rosa de Lima, aprendemos que a santidade não é privilégio de poucos, mas vocação de todos. Santa Rosa de Lima tinha esse nome de Rosa porque era muito bonita, mas nunca pegou a sua boniteza. Entregou a sua boniteza para Jesus. Deixou-se conduzir pelo Espírito Santo e fez da própria vida uma oferta total ao amor de Deus e aos irmãos, sobretudo aos pobres. Que Santa Rosa de Lima, nossa padroeira, interceda por nós, pelos nossos catequistas, por todos os que vão receber a crisma, pelas nossas famílias de cabeceiras de Goiás, pelo nosso querido Padre Diomar. Vocês já estão gostando dele? Tá, no começo teve aquelas coisinhas, mas depois eu falei para ele: baixa a saroba. Aí baixou a saroba, agora tá bom, né? Nosso querido Padre e toda essa comunidade, para que sejamos uma igreja viva,
cheia do Espírito Santo, gente. Igreja sal da terra e luz do mundo, vivendo uma vida nova em Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém.